Tolerância é uma coisa e normalização é outra completamente diferente. Amar o conteúdo das filosofias apenas por aquilo que está escrito é sempre errado. Mas as Forças Armadas sempre foram covardes perante os seus inimigos. Pergunta aqui, em sua aula no última aula do curso de filosofia, você tornou a falar de Guénon e Schuon como propagadores do Islã no Ocidente. Olha aqui, pera um pouquinho. Esses dois camaradas eram membros de uma tarika. Tarika é uma organização esotérica islâmica. A tarika tem uma função no Ocidente. E eles vieram aqui para fazer isto. Se eles não dissessem uma palavra sobre o Islã, não faria a menor diferença. Você não vai poder entender isso que eu estou dizendo a partir, vamos dizer, da obra escrita dos caras. Não dá para entender isso. Você precisa entender o que é uma tarika, como é que funciona, e eles não vão contar isso para você. Isso você precisa obter de outras fontes, ou por outras leituras, por outra investigação, ou por experiência pessoal. Aí que você vai entender o que eles estão fazendo. Agora, aqui, como diz, tudo que li desses autores, além de outros autores da linha similar, como Kumaraswamy, Évola e Benoit, pelo que percebi, analisando todas, pouco falaram do próprio Islã. Digo, sim, meu filho, claro que pouco falaram do próprio Islã, mas, veja, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez o Martin Lings, que era o segundo no comando da organização do Schuon, me convidou para assistir um encontro de religiões comparadas que eles iam realizar no Peru. Então eu chego lá no Peru, num hotel chiquíssimo, tem lá vários eruditos, representantes das várias religiões. Tem um cara ortodoxo, um cara budista, um cara judeu, né? Um muçulmano, um católico, um protestante, etc, etc, etc. Então cada um foi lá e analisou os problemas desde os pontos de vista da sua própria religião. Né? Muito bem. Daí depois me convidou, falou, olha, hoje nós vamos ter um encontro, um majlis. Majlis é uma sessão de rituais da tarika. E se você quiser ver, porque ele estava me atraindo para a tarika na época. Se você quiser participar, assistir, você vai lá. Né? Então eu fui lá para assistir. Só que quando eu cheguei lá, todos aqueles caras eram membros da tarika. Então tinha um sheik muçulmano dirigindo cada um. E, naturalmente, sutilmente dirigindo a vida espiritual de cada um daqueles budistas, cristãos, etc, etc, para fazer do Islã o fecho, a chave de abóbada. Você tem todas as religiões, na própria perspectiva islâmica, você vê, houve 14 mil profetas, segundo o Corão. Todos eles fazem parte da história progressiva da revelação que culmina no Islã. Então o Islã não desmente as revelações anteriores, mas ele as completa e é o fecho de abóbada. O que estava fazendo o Schuon e Guénon? Exatamente isso. Eles dão o fecho da abóbada. O fecho da abóbada não desmente nem destrói as pedras da construção. Apenas coloca uma cúpula em cima deles. Então, tem muitos daqueles caras que nunca falaram uma palavra de Islã. Tem caras que são padres católicos. Outro que é rabino. Só que você pega a religião inteira deles, é um elemento dentro da macroestrutura do esoterismo islâmico, que exerce autoridade sobre tudo isso. Você pode ler a obra do Schuon inteirinha, você nunca vai perceber isso. E a obra do Guénon também. Só você, para entender, você precisa entender o que é uma tarika, como é que funciona e como é que o esoterismo islâmico encara as demais religiões. Como elementos materiais, tá certo? Com os quais ele se constrói. São as etapas progressivas da revelação. A rigor de Guénon, só me tornei um hindu porque não sou filho de um e nem nasci lá. De fato, o Guénon usa a maior parte do que ele explica a linguagem da metafísica hindu. Mas ele mesmo diz que você não pode se converter ao hinduísmo. O hinduísmo ou você nasce ou não. Então,
certamente não é para lá que ele está querendo te levar. Como conciliar isso com a tentativa exitosa de divulgar o Islã? Quem falou divulgar o Islã? Eles estão tentando impor o Islã como suprema autoridade religiosa. Mas se você acha que caras que são mestres espirituais vão lá se dedicar a divulgar alguma coisa, como divulgar? Divulgar é coisa mais serviço para office boy. Eles estão assumindo o comando do processo. Não. Então, não se iluda com essas maravilhas que eles escrevem sobre as várias religiões. Você pode aproveitar isso, claro, e eles vão mostrar um conhecimento muito profundo. Só que todas as religiões são pedras do edifício, do grande edifício do esoterismo islâmico. Então há aí uma espécie de uma transferência de autoridade espiritual. Transferência do eixo espiritual. Não tem nada a ver com divulgação. E é por isso mesmo que eles não precisam falar uma palavra de Islã. Eu conheci teólogo católico conservador. Era um membro da Tariqa, um discípulo do Shuang. Porque todo aquele catolicismo dele se inseria dentro de uma estrutura maior, que não a desnaturava, não a deformava, não a desfigurava, a mantinha intacta, só que colocada sob outra autoridade. Está entendendo? Então é uma operação de uma sutileza enorme, e sem isto, toda imigração islâmica e todo terrorismo islâmico não conseguiria nada. Porque eles vieram assim pelo lado da superioridade intelectual, a superioridade intelectual monstruosa. Entendeu? Então, bom, depois que eu estudei tudo isso, e eu falei, não, eu não quero. E eu acho que é o contrário, eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo é Jesus Cristo que está em cima de tudo isso. Se isso tiver alguma validade, foi Jesus Cristo que deu, senão não.